Muito bem, estamos numa das últimas lições do nosso curso de Eclesiologia, a doutrina da igreja, a doutrina bíblica da igreja. O que é a igreja? O que somos nós? Como a Bíblia nos ensina. E, como tenho recorrentemente enfatizado, este curso é uma espécie de curso de teologia aplicada, vamos dizer assim. Eu estou evitando ser complicado, usar linguagem difícil, técnica. Estou procurando também ligar sempre os conceitos que a gente está vendo aqui na eclesiologia, tanto com a Bíblia quanto com o dia a dia da igreja brasileira, do modo como nós a vivemos hoje. A lição de hoje é esse tema. A grande comissão é fundamental para a igreja. E o que é a grande comissão? A gente tem falado isso. É importante sempre estar definindo. A grande comissão, uma vez uma pessoa me perguntou se isso aqui tem a ver com venda de imóveis. Vende um imóvel muito caro, tem uma grande comissão na venda. Não é isso, não. Né? Parece uma brincadeira, mas é verdade. Uma pessoa me disse que, quando eu aqui na igreja falava sobre a grande comissão, algumas pessoas se perguntavam se eu estava falando de venda de imóveis. Não estou falando de venda de imóveis. Não é isso. A grande comissão é um termo que a gente usa para dizer sobre a ordem de evangelização mundial que Jesus deu. Então, a grande comissão é a mesma coisa que o ID de Jesus, o ID, que é a mesma coisa que a ordem de evangelização mundial. A ordem, a ordem, porque é uma ordem específica, singular, a ordem de evangelização mundial no sentido de que é para todo mundo. Ninguém, ser humano nenhum, escapa dessa ordem aqui. A ordem de evangelização mundial. Muito bem. Onde é que está essa ordem de evangelização mundial? Existem, a mais conhecida, normalmente é esta, que eu vou ler agora aqui em Mateus 28, que é apresentado normalmente como como ID, né? Mateus 28, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes aos seus discípulos, dizendo aos seus discípulos, significa nós também, discípulos de todas as épocas, apesar de que ele falou para os discípulos daquela época, vale para todos nós, obviamente. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Por isso que a gente fala o ide, né? O ide de Jesus, né? O ide. Porque Jesus começou aqui no verso 19 de Mateus 28 dizendo: ide, né? Vão, façam isso. Então, essa é a grande comissão. Mateus 28, de 18 a 20. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, veja bem, a gente chama de comissão porque é uma comissão, né? Então, eu vou usar aqui. A palavra comissão vem de co-missão. Comissão é uma missão junto, né? Co significa junto, né? Então, colaborar, laborar, trabalhar junto. Colaborar é trabalhar junto com alguém e assim por diante. Então, a grande comissão é uma comissão. Então, é uma missão que Jesus nos deu. Até já falando no plural, né? Jesus nos deu, ou seja, a igreja trabalha junto, em conjunto, para poder cumprir essa ordem, e por isso, porque a gente trabalha junto, comissão. E é grande porque é uma grande honra, um grande privilégio
E é muito importante que a gente faça isso, né? Por que a gente sabe que é muito importante? Porque não é apenas mais um mandamento de Jesus, é o último mandamento de Jesus. E a gente sabe que quando alguém está para partir e ficar ausente, principalmente se for muito tempo, o que ele fala por último é muito importante. Como alguém já brincou, né? Imagina que alguém está se ausentando, né? Vamos pensar até morrendo, porque vai ficar ausente talvez muito tempo, até a ressurreição. E ele, na hora que está morrendo, fala assim, olha, não esquece de pagar aquela conta de água da Copasa, não. A pessoa não vai falar isso. Ou aquele biscoitinho que eu esqueci em cima da geladeira lá, tira ele de lá para não mofar. A pessoa não vai falar isso. A pessoa, na hora que está morrendo, por exemplo, ela vai reunir a família, se for o caso, e ela vai falar as coisas mais importantes que ela tem que falar naquele momento. Imprescindíveis, que não podem deixar de ser consideradas ou feitas ou realizadas. Né? Então, a última ordem de Jesus, ela é uma ordem importantíssima. Ele escolheu a dedo o que ele ia falar. Ele podia falar muita coisa nessa hora. Olha, amem-se uns aos outros. Olha, não esqueçam não de serem santos. Olha, orem bastante porque é preciso orar, viu, gente? Ele não falou nada disso. Tudo isso é muito importante, mas ele não falou nada disso. Ou seja, ele foi lá e falou assim, qual é a coisa mais importante que eu preciso falar? E falou a ordem de evangelização mundial. Por isso que a gente chama de a grande comissão. A grande por causa da importância dela. Né, por causa da importância dela. Então, a grande comissão é de máxima importância. Máxima importância. Ou seja, eu e você não podemos negligenciar essa ordem. Não podemos. Não podemos. Se a gente ama o Senhor Jesus, a gente tem que considerar essa ordem. Ela não pode ser colocada debaixo do tapete, de lado, assim, não, isso aí não é para mim, não é só para o pessoal da época. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Nós temos que dar atenção. O A, então está aqui. Comissão, a gente já explicou por quê, que chama comissão. Grande já explicou por quê. E por que a gente fez um artigo definido aqui? A grande comissão, e não uma grande comissão. Porque mostra a singularidade, ou seja, ela é singular, né? O que é uma coisa singular? É uma coisa única, né? É uma coisa assim, especial. Então, a grande comissão é uma ordem especial. Nós temos que dar máxima atenção e especial atenção a ela. E você pode observar que isso está meio esquecido, né, em algumas igrejas e para alguns cristãos. Eles até se esqueceram que existe isso aqui na Bíblia, ou não levam em consideração, ou talvez não saibam como fazer, ou não perceberam a importância. Por isso que nesse estudo de agora nós vamos estar falando sobre isso. Né? Está falando sobre isso. Já falamos um pouco na lição passada e vamos estar falando sobre isso. Mais ainda, a grande comissão, ela está também em Marcos 16, 15 e 16. Se você lá em Marcos for ler, vai estar escrito assim. Vamos ler lá, para não perder. Eu estou usando aqui a versão Almeida Revista Atualizada. E disse-lhes Jesus aos seus discípulos, a todos nós, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tem a palavra ide também, tanto Mateus quanto Marcos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Por isso que a gente fala ordem de evangelização mundial. Pregai o evangelho, evangelize, faça evangelização. É a ordem porque é uma ordem de Jesus. Aqui é mandamento, aqui não é um conselho, nenhuma sugestão. Jesus não está dizendo assim, olha, eu aconselho vocês, não. Ou eu sugiro vocês, não. Ele está falando, faça, eu estou mandando vocês fazerem isso. Preguem o evangelho a toda criatura, ou seja, a toda pessoa. É curioso que Jesus não fale a toda pessoa, né? Por que será que ele não fala? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda pessoa. Podia falar. Aliás, significa isso. Ninguém vai pregar o evangelho para um cachorro, para um periquito, para um papagaio, para uma lagartixa. Ninguém prega o evangelho para um mosquito. Não vamos pregar o evangelho para uma pedra, um pé de mamão. Não vamos pregar o evangelho para ele.
Então aqui só pode ser pessoas, né? Seres humanos. Também não adianta pregar o evangelho para anjos nem para demônios, porque não se convertem, né? Anjo não precisa se converter e demônio nunca se converte. Então, aqui significa pessoas humanas. Por que Jesus falou criatura? Aí entra uma questão interessante, que todo mundo é filho de Deus, no sentido de nascido de novo, não. Todo mundo é criatura de Deus, ou seja, todo mundo foi criado por Deus, todo ser humano foi criado por Deus. Mas nem por isso é filho de Deus. Porque filho é aquele que foi gerado por Deus. E a Bíblia mostra que só são gerados por Deus aqueles que nascem de Deus, aqueles que aceitam Jesus como Senhor de suas vidas. Por isso que Jesus aqui falou, chamando a atenção, olha, se você não pregar o evangelho para as pessoas e elas se converterem, elas continuarão sendo criaturas de Deus e não filhos e filhas de Deus. Só é filho e filha de Deus quem se converte a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo faz nascer de novo. João capítulo 3 e outros textos mais. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Nós costumamos também colocar mais um versículo aqui, para compor aqui a grande comissão, que é Atos 1:8. Então, se você abrir a sua Bíblia em Atos 1:8, você vai encontrar também um versículo que a gente coloca também como fazendo parte da grande comissão. Está escrito assim: mas recebereis poder, Jesus falando para nós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ao entrar em vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A única maneira da gente ser testemunha de Jesus é se a gente anuncia Jesus. Eu não posso ser testemunha de alguém que eu nunca falo dele. Né? Então, também isso é considerado parte da grande comissão. Na verdade, você poderia colocar mais versículos. Poderia colocar mais versículos significando a grande comissão. Por exemplo, se você for lá na carta de Pedro, 1 Pedro, verso 9, você lê assim, 1 Pedro 2, 9, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui você pode incluir, né? Você pode incluir aqui o que Pedro falou, o que Pedro está dizendo aqui. 1 Pedro 2,9 pode entrar na grande comissão também. Por quê? Porque nós somos uma nação, a igreja, né? A igreja é uma nação santa, é um povo de propriedade exclusiva de Deus, é uma nação de sacerdotes e reis, nós somos, com o propósito. Deus nos constituiu assim, com o propósito, com o propósito de proclamardes as virtudes, as grandezas de Deus. E como é que nós vamos proclamar as grandezas de Deus sem falar da maior de todas as grandezas, que é o Evangelho de Jesus Cristo? Não basta chegar assim, Deus é bom, viu? Deus ouve orações, viu? Deus, ele nos livra do mal, viu? Deus nos abençoa. Isso é verdade, são virtudes. Mas isso não é a mensagem mais importante. A mensagem mais importante, a maior virtude de Deus é a salvação que Ele nos dá em Jesus Cristo. Então aqui está implícito, é a grande comissão também. Nós podíamos ver mais, poderíamos ver, por exemplo, quando Paulo fala lá em 2 Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo. Vamos ver onde é que Paulo fala isso. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 em diante. Então, 2 Coríntios 5, 18. Vamos ver até onde nós precisamos ir para ficar completo o entendimento. Começando no 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, por meio do Evangelho,
e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, esse é o ministério da reconciliação, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de modo que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Até aí. Por nosso intermédio. Então, 18 até 19, a parte A do versículo, primeira parte do versículo. Então, olha para você ver como é importante esse entendimento. Aqui está se falando de duas obras. Veja no versículo 18. Deus nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, a salvação nos alcançou. E nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, essa salvação que nós recebemos pela nossa fé tem que ser levada para os outros. Porque Ele nos deu, Deus nos deu não só a salvação, mas também o ministério de levar essa salvação, que é o ministério da reconciliação. Isso significa pregar o Evangelho, consolidar na fé os que aceitam Jesus, discipular os que se batizam. Isto é o ministério da reconciliação, o ministério do Evangelho, ou seja, somos ministros do Evangelho, cada um de nós. Paulo falou isso, Pedro já falou isso lá, né? Nós somos sacerdotes. O sacerdote é um ministro de uma fé. Versículo 19. Esse ministério da reconciliação, ou essa obra de reconciliação, que é tanto dar a salvação para nós, como nos fazer ministros para levar essa salvação para os outros, ministros do Evangelho, é repetido no versículo 19, quando Paulo fala, a saber significa, eu vou te explicar melhor. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por isso que você está reconciliado com Deus por meio da sua fé em Jesus. Não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, perdoando os pecados, que é a essência da salvação. E nos confiou a palavra da reconciliação. Eu errei aqui, não é até o 19A, não, é até o 20A. O 19 inteirinho e o 20A. Então veja bem, a duplicidade de novo. Deus reconciliou você com Ele mesmo por meio de Cristo e te deu a palavra, te confiou, ou seja, confia em você, Deus deu para você, confiando em você, que você vai levar essa palavra, essa pregação de salvação para os outros também. Então Deus espera que eu e você façamos isso. E verso 20, de modo que somos embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, nós é que vamos levar Cristo para as pessoas, assim como o embaixador de um país é que traz a cultura, a diplomacia, os negócios, os interesses daquele país para esse outro país. Então, se você tem aqui no Brasil, por exemplo, um embaixador do Canadá, o embaixador do Canadá no Brasil representa o Canadá aqui no Brasil. Ele traz os interesses do Canadá, os negócios do Canadá, a cultura do Canadá. Ele traz o Canadá para o Brasil. Né? Então também nós, como embaixadores de Cristo, nós levamos Cristo para as pessoas. Então, na hora que você está relacionando com alguém, você tem o privilégio, a honra e a responsabilidade e a expectativa da parte de Deus de que você leve Jesus para aquela pessoa, porque você é um embaixador de Cristo. Ou seja, imagina um embaixador do Canadá no Brasil. Ele está lá conversando com as pessoas. Ele não vai falar do Canadá? Então ele vive no Brasil sem falar do Canadá? Então ele não é embaixador do Canadá. Ele não defende os interesses do Canadá, ele não fala do Canadá, ele não promove o Canadá, ele não elogia o Canadá, ele não defende o Canadá, ele não busca os interesses do Canadá. Então ele não é embaixador do Canadá. Assim também, a pessoa que, na sua vivência diária, relacionando com as pessoas, não fala de Jesus, não fala de Cristo, não defende os interesses de Cristo, não cumpre as ordens de Cristo, não promove Cristo entre as pessoas, não é um embaixador de Cristo. Ele não é um embaixador de Cristo. Mas a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, há uma expectativa de Deus que nós sejamos embaixadores de Cristo. Então, a gente pode colocar esses versículos aqui como parte da grande comissão. Teríamos mais, nós podíamos buscar mais. Há mais
muito mais versículos na Bíblia que mostram que nós temos tanto a honra, o privilégio, como a responsabilidade e a expectativa de que nós sejamos pregadores do Evangelho, consolidadores na fé de pessoas que se convertem, discipuladores daqueles que são batizados. Isso está por toda a Bíblia, né? Por todo o Novo Testamento. Então, podíamos achar, inclusive, também o tipo disso no Antigo Testamento, com certeza absoluta. Então, está em toda a Bíblia. Então, isto é a grande comissão. Ela é fundamental para a igreja. Eu não escrevi para o título não ficar longo, mas ela é fundamental, a grande comissão é fundamental para a igreja. Para a igreja. E, consequentemente, para cada um de nós. Por que ela é fundamental? Essa é uma pergunta importante, porque eu não posso ficar escrevendo palavras aqui sem ter uma razão para escrevê-las. Eu não posso apenas escrever a palavra é fundamental porque eu achei bonito escrever isso. Né? Eu tenho que mostrar por que ela é fundamental. Para mim poder escrever isso, eu tenho que mostrar que eu estou escrevendo de modo exato. E é necessário que eu escreva isso. E eu tenho que mostrar por que é necessário, por que é verdade isso, por que a grande comissão é fundamental para a vida da igreja, para a vida da igreja, que significa para a minha vida e sua vida. Bom, o primeiro argumento é esse que eu usei, né? De que é a última ordem de Jesus. Então, isso seria uma explicação, uma argumentação para justificar o fundamental. Então, vamos lá. É fundamental para a igreja. Por quê? Por quê? Número 1. É a última ordem de Jesus. E a última ordem sempre é fundamental. Mas há mais razões para isso? Há mais razões para isso. Vamos lá. Tem um versículo na Bíblia muito curioso que Paulo, ele fala isso para mulheres mães. Se eu não me engano, está numa das cartas que ele escreveu a Timóteo, dizendo que mulheres se salvarão criando filhos. Deixa-me ver se eu acho aqui. Onde Paulo, ele fala isso. Que mulheres se salvarão criando filhos. O que é muito curioso que Paulo diga isso, porque uma mulher não se salva criando filhos, ela se salva crendo em Jesus. Isso, achei. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 1 Timóteo 2, 15. É um versículo muito curioso. Quase parece que Paulo está falando uma heresia. Quase. Dizer que o apóstolo Paulo falou heresia é uma heresia, né? Mas eu estou dizendo quase. Quase que o apóstolo Paulo está falando uma heresia, porque a salvação não vem por meio de ser mãe, vem por meio de crer em Cristo, né? Se a salvação viesse por meio de ser mãe, então bastaria que a gente pregasse para todas as mulheres que elas casassem e tivessem filhos, que elas seriam salvas. E as mulheres estéreis iriam para o inferno, por exemplo, e as mulheres que não se casassem iriam para o inferno, que foi um absurdo total. E os homens salvariam como? Né? Então é claro que isso é um absurdo, é contra a Bíblia. Eu falei como um louco aqui, só para você ver o absurdo que é imaginar que a salvação vem por criar filhos. Mas olha o que Paulo fala. Todavia, a mulher... Vamos ler o 14 também, só para ficar claro. E não foi Adão que foi iludido, mas sim Eva, a mulher, que foi iludida e enganada, caindo em transgressão. Todavia, a mulher será preservada, ou se salvará, através de sua missão de mãe,
ou através da criação dos seus filhos, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Tem. Permanecer em fé e amor e santificação com bom senso alivia um pouco aqui a aparência de heresia, mas mesmo assim, se não for bem entendido, continua uma heresia embutida aqui, porque ele está colocando a obrigação de ser mãe como parte necessária para a salvação, para a preservação. Preservação aqui é no sentido de salvação. Então, o que Paulo está querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer? Não é heresia. A salvação continua sendo por meio de Jesus Cristo, pela fé nele. Mas por que Paulo está dizendo que uma mulher que casa-se, tem filhos, ela está sendo preservada, ou seja, está se salvando? Eu vou dizer para você rápido, depois eu vou desenvolvendo isso. Uma mulher que tem filhos, toda mulher que tem filhos sabe que eu estou falando a verdade. Não tem tempo para pecar. Não dá tempo de pecar. Uma mãe, ela tem que estar o tempo todo pensando nos filhos, cuidando dos filhos, preocupada com os filhos. E uma mulher que está preocupada com seus filhos, ela estará sempre preocupada em fazer alguma coisa boa, correta, santa. Né? Cuidar dos seus filhos, por exemplo, dar banho nos seus filhos, fazer roupa para os seus filhos, vestir os seus filhos, fazer comida para os seus filhos, proteger seus filhos, olhar seus filhos. Ela é coisa boa, coisa santa, tudo isso é muito bom. Então ela não vai ter tempo para pecar. E se ela não tem tempo para pecar, ela nunca perderá a sua salvação. Então a ideia de Paulo é essa. A ideia que está por trás desse versículo é que a pessoa que está cuidando de outra, ela está sendo preservada das tentações do pecado. E é verdade isto. É verdade isto. Uma verdade prática que a gente experimenta. Todo mundo que está preocupado em pregar o evangelho para alguém, aproveitar a oportunidade. Não, eu tenho que aproveitar a oportunidade aqui. Como é que eu vou distribuir um folheto? Como é que eu vou evangelizar? Vai ser por folheto, vai ser falando. Olha, tem uma fila de vacinação lá, eu vou aproveitar para evangelizar lá, para distribuir folheto, para falar de Jesus na fila de vacinação. Como é que eu vou falar de Jesus para os meus parentes? Eu vou numa reunião de família, como é que eu vou dar um testemunho de Jesus lá? Eu estou no meu trabalho, na minha escola, no meu serviço, como é que eu posso fazer alguma coisa que fale de Jesus? Que ideia que eu posso ter? Deus me ajuda a bolar um plano aqui para evangelizar. Quando alguém aceita Jesus, como é que eu posso fazer um estudo bíblico com ele, com ela, para ela se animar, ir para o batismo, entender que ela precisa batizar? Como é que eu faço para ajudar ela a caminhar na fé, para ela não desanimar, para ela não abortar o processo? Como é que eu faço para essa pessoa que foi batizada, para me aproximar dela, para me ensinar as coisas de Deus para ela, para me caminhar com ela, para me fortalecê-la na fé, para me ser amigo? Quando você está nisso, que é a grande comissão, você não consegue pecar. Você não consegue pecar. Vou te dar um exemplo prático mesmo, prático. Uma pessoa que está assim, imagina que você trabalha numa empresa. E uma pessoa que está lá na empresa querendo dar o testemunho de Jesus, que tem que ser sempre bom, né? Ninguém vai dar um testemunho de Jesus fazendo coisa errada. Eu estou pensando aqui em falar de Jesus, em aproveitar um evento aqui da empresa para poder distribuir um folheto, para dar uma palavra de Deus aqui, para fazer uma oração em que eu exalto o nome de Jesus. A pessoa está sempre preocupada. Eu quero ver que o senhor convida aquele rapaz lá. Eu já conversei com ele, ele tem um coração mais quebrantado. Eu quero convidar ele para uma célula, quero convidar ele para a gente poder estar caminhando junto e eu quero pregar o evangelho com ele. Essa pessoa, ela não consegue, por exemplo, furtar alguma coisa da empresa. Não consegue. Ela não consegue fazer errado, ela não consegue fazer tramóia dentro da empresa, trambique, ela não consegue. O interesse dela, a vida dela, o ser dela, o tempo todo voltado para cumprir a grande comissão, obedecer à ordem de Jesus, blinda ela contra a tentação do pecado. Não cabe, ela não, a hora que o diabo chegar assim, faz um trambique aí na empresa, ou rouba aquilo lá da empresa, faz uma tramóiazinha aí, faz um cambalacho aí na empresa. Aquela voz não entra, não tem jeito. Ele fala assim, não tem cabimento eu fazer isso, não vou fazer, minha cabeça não está nisso, minha cabeça não está. E ficar matutando aqui, como é que eu vou dar um cambalacho na empresa? Meu coração não é para isso, meu coração é para levar Jesus para as pessoas. E essa vontade, essa disposição, esse empenho de tempo todo estar tendo a grande comissão como seu estilo de vida, blinda você contra o pecado. É a maior força santificadora que existe
é a obediência à grande comissão. Nada santifica mais. Nada tem maior força, maior poder de santificação do que você adotar a grande comissão como seu estilo de vida. Toda pessoa que está sempre preocupada em evangelizar, em consolidar na fé, em discipular, em ajudar os que se converteram, em levar as pessoas a Cristo, essa pessoa se torna muito santa. É uma fortaleza de santidade. Uma fortaleza de santidade. É uma santidade impressionante. Nada faz maior santidade do que isso como estilo de vida. Ah, aquele lá ora muito, jejua muito, estuda muita Bíblia, fica o dia inteiro lendo a Bíblia. Não tem a mesma força de santificação do que a grande comissão. Vou dar minha experiência pessoal, meu testemunho pessoal. Várias vezes na minha vida, várias vezes, não foram uma ou duas ou três, não, foram muitas vezes. Eu passei ali 1 hora, 2 horas, orando, lendo a Bíblia. Num momento devocional tremendo, eu senti a unção do Espírito Santo tremenda. Nossa, eu me senti cheio do Espírito Santo, orando em línguas, profetizando, glorificando a Deus, sentindo que eu estava no céu. Terminei o meu período devocional com essa unção toda, pequei. Fui lá e pequei. Tipo assim, falei uma coisa para minha esposa que não devia, fui áspero com ela, ríspido com ela, sem necessidade. Nenhuma necessidade. Depois de um período de 2 horas orando no Espírito, lendo a Bíblia, Espírito Santo de verdade, não é emoção não, Espírito Santo mesmo, unção do Espírito Santo, palavra, tremendo, o céu desceu na terra. Logo depois eu fui lá e fui isso com a minha esposa. Agora, quando eu estou com o coração para evangelizar o tempo todo, quando eu estou evangelizando uma pessoa, ou consolidando alguém na fé, estou preocupado, eu tenho um compromisso hoje com a pessoa, vou fazer um estudo bíblico com ela, vai ser 5 horas da tarde, como é que eu vou fazer, como é que o Senhor me dá graça para ela também, para que ela cresça, ela entenda. Eu não consigo pecar, eu não sou ríspido com a minha esposa, eu não sou áspero com ela, eu não consigo ser. A grande comissão como estilo de vida, ela impõe dentro de nós, ela coloca dentro de nós um grau de santidade tal, inigualável. Não há nada que você faça. Você pode morrer de jejuar, passar dias em cima do monte, fazer descer fogo do céu pela sua oração, ver anjo, tudo quanto é jeito. O chão pode brilhar a hora que você está no monte orando lá, transforma tudo em ouro. Você tem uma visão gloriosa do céu. Você decora a Bíblia inteira. Nada disso supera você falar de Jesus, consolidar na fé e discipular. Nada disso. E vou dizer mais para você, experiência própria. Estou há 38 anos no Evangelho de Jesus Cristo. Há 38 anos. Nunca me desviei. Nunca. Conheço igrejas a rodo. Desde que eu me converti, eu sou uma pessoa muito aberta a conhecer outros irmãos de outras igrejas, a visitar. Morei fora, e quando eu morei fora, eu fui membro de várias igrejas. Né? Na verdade, em Campinas, eu fui membro de uma, que não era batista. Na verdade, eu frequentei uma e fui membro de outra, não eram batistas. Então, eu conheço por vivência. São Paulo também, aqui em Lavras também, tenho muitos amigos, estudo sobre igrejas, conheço muitas igrejas, conheço muitos tipos de crente diferentes. Conheço o crente mais intelectual, mais estudioso da Bíblia, de uma presbiteriana, de uma batista. Conheço o crente pentecostalzão, que vai no monte e tal, o chão brilhou, eu vi o anjo, não sei o quê, conheço. Já fui também, já vi o chão brilhar também. Já fui muitas vezes no monte, conheço esses irmãos também. Conheço o meio termo, que é um assembleiano de missões, que tem peso na palavra e um pouco na questão mais pentecostal, conheço também. Conheço heresias, conheço tudo. Igrejas heréticas, conheço igrejas antropocêntricas, conheço todo esse pessoal aí. Conheço irmãos que vão no monte orar, expulsa tudo quanto é demônio que vem pela frente. Conheço pessoas que têm experiências de dias e dias orando em jejum,
Conheço irmãos que conhecem livros inteiros da Bíblia de cor. Livros inteiros, recitam o livro inteirinho. Não conheço ninguém que conhece a Bíblia inteira de cor, esse eu não conheço, mas eu conheço irmãos que sabem, por exemplo, Efésios inteirinho de cor. Do primeiro versículo ao último, ele vai falando para você Efésios inteirinho de cor. Nenhum deles é mais santo do que aquele que prega o Evangelho. Conheço também pessoas que têm como estilo de vida a pregação do Evangelho. Esses são os mais santos, os mais cheios de Deus, os que mais têm gozo na vida, os que mais têm experiências profundas com Deus. São esses que pregam o Evangelho. Não são os que ficam no monte, expulsando com tudo quanto é demônio. Não são esses. As pessoas não são os que decoram livros da Bíblia, não são aqueles que têm ministério, que prega muito bem, que faz isso e aquilo muito bem. Estou falando que nada disso tem valor, não. Tudo isso é importante. Estudar a Bíblia, decorar a Bíblia é ótimo. Ir no monte é ótimo, orar é ótimo, expulsar demônios é bom, jejuar é bom, ter ministério bacana é bom, tudo isso é bom. Eu estou dizendo que nada disso supera em santificação, em poder santificador, pregar o Evangelho. Ter a grande comissão como estilo de vida. É por isso que lá em Mateus, capítulo 20, tem um pedacinho do que Jesus falou, muito importante, que muitas vezes passa batido, despercebido por nós. Olha o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 28, 20. Ele está falando da grande comissão. Como é que ele termina a ordem da grande comissão? Mateus 20b. Mateus 28, 20b. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até o fim do mundo eu vou estar com vocês todos os dias. Como? Eu vou estar com vocês se vocês pregam o Evangelho. Se vocês consolidam na fé, se vocês discipulam, se vocês estão obedecendo essa ordem. Se vocês obedecerem essa ordem, então eu vou estar com vocês. Eu vou ser companhia sua, você vai conviver comigo, andar comigo lado a lado. Existe, irmão, algo mais glorioso que isso? Não é possível. Não é possível, existe coisa mais gloriosa que andar com Jesus, que ter a sua presença na nossa vida. O que adianta você ir para o monte, eu também, decorar a Bíblia inteira, eu também, expulsar todos os demônios, se não temos a companhia de Jesus? Lembra lá em Mateus mesmo, lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala lá em Mateus 7, 21, quando ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia do juízo, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, nunca andei com vocês, nem vocês andaram comigo. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vão para o inferno, é isso que ele falou. Vão para o inferno. Nunca andei com vocês e vocês nunca andaram comigo. Mas como que é? O cara profetiza, o cara expulsa demônio e faz milagre. Cura cadeirante, o cara está de câncer, é curado, o cara é cego de nascença, é curado, ressuscita até morto. Muitos milagres. O demônio mais terrível da pombagira, não sei das quantas, do Exu Caveira, não sei das quantas, o cara expulsa. Profetiza: o Senhor está me dizendo que você aí, essa tarde, estava orando, varão. E o Senhor estava vendo, e o cara desmancha em choro lá. E pode ser de Deus, viu? Pode ser de Deus, pode ser pelo Espírito Santo que ele profetizou. Expulsou em nome de Jesus. E o milagre aconteceu mesmo, o cara era cadeirante de verdade, paralítico, tetraplégico, passou a andar e jogar até basquete, futebol, o cara foi totalmente curado. Pode ser de Deus. Mas nunca andou com Jesus. Nem Jesus andou com ele. O que adianta curar paralítico e cego de nascença, expulsar Exu Caveira, profetizar o oculto, se não tem a companhia de Jesus? E ouvi isso aqui no último dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vão para o inferno, não te conheço. Mas eu fiz, não te conheço. Não te conheço. Quem que é você? Não sei quem é você. Você nunca andou comigo, nem nunca andei com você. Onde é que está a presença de Jesus, o caminhar de Jesus? Quando eu e você temos a grande comissão como estilo de vida.
estilo de vida. Isto é o que traz a presença, a companhia de Jesus explicitamente. E se alguém está brigando comigo, briga com a Bíblia, não briga comigo não. Briga com a Bíblia, vem cá e briga com a Bíblia. Diz para a Bíblia que você não concorda com ela, que você não aceita, briga com a Bíblia, não briga comigo não. Eu estou ensinando a Bíblia. Não é minha palavra, é a palavra da Bíblia, a palavra de Deus. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essas duas palavrinhas, e eis que, 3 palavrinhas, e eis que, no grego, significa uma interjeição, é uma exclamação. É como se Jesus estivesse dizendo assim, e vocês verão que eu vou estar com vocês e vocês vão estar comigo. Vocês terão a alegria da minha companhia. É como se ele estivesse falando, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Se vocês tiverem a grande comissão como estilo de vida, vocês vão ter a minha companhia, vocês vão ver, vão sentir essa maravilha que é eu andar com vocês. Todos os dias, vocês não vão ficar nunca sozinhos. Todos os dias eu vou estar com vocês. Imagina, irmão e irmã, a glória que é conviver com Jesus. Então nós vamos terminar a lição dizendo aqui a terceira razão pela qual a grande comissão é fundamental. Eu vou colocar aqui companhia de Jesus, né? A gente podia falar tanta coisa, né? A companhia, a presença de Jesus na nossa vida diária. E eu vou resumir assim, a presença, a companhia de Jesus. Pode existir uma razão maior que essa? Veja você que não adianta poder espiritual. O pregador lá, o profeta lá, o pastor lá, o bispo lá, o apóstolo lá, o missionário lá. Ele é poderoso e tal, olha para você ver, rico, olha a grandeza da denominação que ele criou. Olha, os demônios são todos expulsos, olha para você ver, ele expulsa, ele entrevista a capeta lá em cima, o capeta põe de joelhos o capeta. Ele, olha para você ver, curado lá de que doença terrível aquela, ele foi curado. Olha, ele profetiza o oculto, como é que ele prega, que a gente chora. Não adianta nada disso, se não tem a companhia de Jesus. A companhia de Jesus é mais importante que isso, porque o que salva é a companhia de Jesus, não o poder. Você viu aqui Jesus falando, vai ter gente com muito poder no mundo usando o meu nome, dentro de igreja, levantando impérios religiosos, mas vão para o inferno. Vão para o inferno, porque não vivem a grande comissão. Não vivem a grande comissão. E não tem jeito de viver a grande comissão sem andar junto com as pessoas, sem termos convivência. Então, se você vai numa igreja onde você senta na cadeira e não sabe quem é o seu irmão do lado e do outro, não tem convivência, não sabe nem o nome dos seus irmãos, você não está numa igreja, você não está numa irmandade. Você vai num culto, senta um fulano de cá, o Beltrano de lá, que você não sabe quem é. No outro culto é outra pessoa que você não sabe quem é, não sabe nem ser convertido, nem ser filho de Deus, nem ser seu irmão. Só fica ouvindo o pregador e vendo o show que é feito lá em cima. E vai para sua casa e vive a sua vida individual. Você não discipula ninguém, você não caminha com ninguém na fé cristã, ensinando a Bíblia, a palavra de Deus, os mandamentos de Jesus. Você não consolida ninguém na fé. Você não fala de Jesus, não evangeliza, não é falar da igreja, não. Não é falar, vem para a minha igreja que você vai ser salvo, não. Não é isso não é evangelizar. Não é a igreja que salva. Falar de Jesus, o Salvador, e o Jesus bíblico. Não o Jesus que é meramente um garoto propaganda da sua igreja, não. O Jesus da Bíblia. Jesus da Bíblia. Falando forte, né? Estou falando forte porque eu estou tendo em mente aqui algumas seitas terríveis que estão enganando as pessoas, cumprindo aquilo que Jesus fala em Mateus 24, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas no final dos tempos e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Muita gente é enganada pelos falsos profetas, porque eles parecem verdadeiros profetas, né? Usam o nome de Jesus, falam que estão numa igreja, fazem cultos, e parece que você está diante de uma situação que é verdadeira igreja. E não é, porque não está de acordo com a Bíblia. Não está de acordo com a palavra. Portanto, nós estamos aqui demonstrando cabalmente a importância
da grande comissão para a vida da igreja. A igreja, significa cada um de nós, tem que adotar a grande comissão como estilo de vida. Então, quem é que tem que evangelizar? Não é só o evangelista, aquele que tem um ministério de evangelismo, né? Esse provavelmente vai, talvez até ter tempo integral, ou vai ter muito mais graça, muito mais eficácia e eficiência. Mas todos nós somos evangelistas, porque a ordem é sobre todos nós somos consolidadores, todos nós somos discipuladores, todos nós somos ministros do evangelho. Se a gente adota isso como estilo de vida, todos nós, então nós vamos ter o melhor evangelho e a melhor igreja possível na terra. E a melhor vida possível também. Por isso, vamos orar? Ô Pai Santo, nós oramos em nome de Jesus e pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia. Em especial, peço misericórdia de mim, Senhor. Que o Senhor me ajude e me faça, ó Deus, a ser alguém que tenha a grande comissão como estilo de vida. E também eu oro para que os irmãos e irmãs que estão fazendo esse estudo e que amam sinceramente ao Senhor, que possam ser convencidos pelo Espírito Santo desta verdade fundamental, de que eles podem e devem ter a grande comissão como estilo de vida. Assim eu oro em nome de Jesus e eu creio. Amém.